arbitragem baseada em dados, transformando informação em resultados, né? No Google Ads. Então, é isso que é a proposta aqui desse vídeo, né? Nós já fizemos alguns outros conteúdos, né? Por exemplo, no vídeo 1, voltado para essa temática, né? No vídeo 1, a gente trabalhou o porquê, a necessidade estratégica da segmentação, né? Eu trouxe ali o entendimento, né? No vídeo 2, nós utilizamos e conectamos o GTM, o Tag Manager, né? Com o GA4, tá? Porque a partir dali a gente pode criar vários públicos, tá? E hoje, né? Nós vamos fazer aplicação prática nas campanhas desses públicos, tá? Então, a gente vai transformar aqui a base técnica em uma máquina de busca aí pelo ROI, tá? Então, qual que é o insight aqui, a chave, né? A maioria falha em integrar o público diretamente na conta do anúncio. Este é um passo final para materializar realmente o resultado, o lucro, tá? Então, tomar um certo cuidado nessa parte faz muito sentido, né? Para a gente ter ali os dados corretos, colocar né, da forma correta para a gente buscar o resultado. Vamos lá. Então, ó, qual que é o conceito aqui, né, do ativo invisível, né? Então, a gente vai substituir o feeling, tá? Aquilo que a gente acha que é, né? Por um histórico de comportamental, né? Um histórico comportamental. Então, a prioridade sua, ele deve ser aonde? No dado, ele se torna, então, um ativo que fica armazenado na sua conta. Isso é uma prioridade, tá? Então, com isso, o que a gente vai ter? Uma segurança de decisões, né? A gente elimina o achismo e começa a trabalhar com os dados reais. Qual que é um outro ponto bem interessante? Ele é reutilizável, tá? Então, essa informação, ela trabalha continuamente dentro da sua conta, tá? E não tem prazo ali, então, de validade, né? Então, aqui a gente vai ter uma outra condição aqui também, né? Como um ativo. A gente tem uma proteção de capital. Por quê? Porque você para, né, de jogar com a sorte, começa a operar com certezas. Isso aqui é bem bacana, né? Então, o que nós temos, só para trazer um resumo do que o ecossistema aqui dessas informações. Bem que isso daqui é ainda dentro das possibilidades, isso aqui é o início de um processo que pode se tornar gigante de informação, só que ter essas informações, ter essa base aqui, ela se torna extremamente importante, porque daqui você pode evoluir demais com isso daqui, tá? Então, por exemplo, a gente tem ali o site, né? Então o usuário realiza uma ação dentro do site, nós temos ali a captura, né, dessa informação no GTM, a identificação no GTM, que manda esses dados para o Analytics, para o GA4, e ele registra, né, um evento com aquilo ali, que pode ser o clique no anúncio, só a impressão do anúncio, clique no botão, que a gente falou em outras aulas, na outra aula, né? E aí ele vai mandar para um processamento, então ele cria esse segmento e manda, né, para o Google Ads, para a gente utilizar, fica disponível no Google Ads, tá? E a gente utiliza ele lá dentro para segmentar nossas campanhas, para melhorar os dados, as informações, tá? Então, qual que é o resultado? Ou seja, como eu falei, o Google para de adivinhar e começa a entender a intenção real ali por trás, né, das campanhas, tá? Então, vamos lá. Para começar, né, passo número 0 aqui é fazer a ação ali dentro do Google Ads de você pegar aquele dado e deixar disponível dentro da campanha, tá? Dentro das ferramentas ali de público, tá? E o que a gente vai fazer agora? Então, a gente vai entrar lá em ferramentas, a gente vai, né, ver a fonte que a gente, né, trouxe para ele, então a gente vai fazer a criação do público e definir, vamos escolher o evento, na verdade, por exemplo, de Ad Impression ou qualquer um outro ali dentro, né, e definir uma janela de tempo e vamos salvar. Então, vamos fazer isso na prática agora aqui, tá?
Então, vamos lá, estou aqui na conta, vou ali em ferramentas, biblioteca, gerenciador de público, vamos aqui no mais, Google Analytics, vamos aqui, a gente já conectamos ele lá atrás, né? Então, selecionamos ele. E que nem eu falei, né? Vamos clicar aqui em criar um público personalizado e aqui em eventos. Na verdade, dá para criar uma infinidade, né? Como eu falei, uma possibilidade gigantesca aqui de dados, de informações que você pode mensurar, né? Mas aqui a gente pode, por exemplo, ir para a impressão do anúncio, né? Então, e ele aqui ele vai levar um tempinho, mas ele nessa conta, eu posso colocar aqui nos 30 dias ou, né, definir, deixar com um tempo de limite máximo, sem adicionar. Então, dá para fazer um monte de coisa aqui. Dentro desse período de tempo, o Ad Impression, né, as impressões de anúncio, deu mais de 32 mil aqui, usuários, né, este público, tá? Então, eu vou dar um nome aqui para ele, eu creio que já tenha dado aqui algum nome nesse sentido, mas vamos lá. Vou colocar aqui 2, só para a gente salvar em cima do outro, né? Opa, aí, ó, salvou. Então, legal, criamos o público. Dá para criar, como eu falei, várias dezenas de outros públicos, tá? Ali dentro. Então, vai da sua criatividade. Agora, daquilo que você quer definir como uma ação dentro de um evento, dentro do seu site, que você acha que é importante. Por exemplo, o usuário, o leitor, ele chegou numa etapa ali que é uma etapa de um produto, né? De uma página cujo CPM você está analisando dentro do GAN, ele é muito alto, né? Então, todo mundo que chegar ali, eu quero que marque um evento, tá? Então, olha o poder disso, né? Então, dá para fazer bastante coisa, dá para aprender bastante, né? Então, vamos lá, vamos continuando aqui, então, ó. Então, qual que é a tática, né? Para rede de pesquisa, para o search, né? Aqui, interessante, a qualidade oculta do clique, né? Então, por trás ali do clique, tem muita coisa que a gente não pode não estar enxergando ainda, né? Então, como que a gente vai começar a enxergar? Então, a gente vai fazer a configuração, né, público-alvo, segmentos de público-alvo. Então, vamos deixar em modo observação, que aí não restringe o alcance, né? E a estratégia aqui vai ser identificar alguns tipos de ajuste de lança ali, de ajustes, né? E trabalhar em cima deles. Então, isso, né, a gente pode aumentar a agressividade do lance para quem está no público de ad click, por exemplo, né? Ou de ad impression, e assim por diante. Então, dá para fazer bastante, né? E por que eu vou aumentar? Porque o público ele me dá resultado, né? Eu defini aquele resultado, né? Ali dentro do Google Analytics do público. Então, todo mundo que fizer aquela ação, para mim, é de grande valor, tá? Então, eu posso, se eu quiser, se estiver dando resultado, lógico, aumentar mais o lance daquele público específico, né? Então, pague mais para aparecer para quem já converteu. Priorize o lucro, não limite o tráfego, tá? Então, se está me pagando, se é o resultado que eu quero, né, de interstitial, por exemplo, disparo interstitial, eu falei de paginações numa determinada página, e se ele está me dando resultado, eu posso, com essa informação, então, aumentar o CPC ou o CPA da campanha. Tá? Só que antes, vamos lá, vamos ver como que aplica, tá? Então, vamos ali em campanhas, vou pegar aqui uma rede de pesquisa, vou aqui na campanha, deixa só as ativas. Então tá, ó, vou entrar na campanha, vou aqui em público-alvo, público-alvo, e aqui em editar segmentações, nível de campanha mesmo, pode ser, e deixar em observação. Então, pode ver aqui, ó, que o público que nós criamos, deixa eu ver, tá aqui, é de Impression 2, né? Tá aqui, ele aqui, ó. Só que ele não acabou de criar, né? Então, ele não vai dar o tamanho do público. Então, eu vou salvo. Deixa eu aproveitar aqui. Quero medir os outros também, ad click.
aqui, cadê? 42, como da minha dessa campanha específica, mas se tiver alguma coisa, tá, de botão. Vou colocar aqui alguns, né, para depois eu entender se, a partir deles, tem algum tipo de resultado. Então, são públicos todos novos, né, então não tem a quantidade aqui sendo mostrada. Mas eu vou salvar. E aí, a gente vai analisando depois, se tiver dados, tá? Voltando, então. Então, não tem ainda não, deixa eu ver mais aqui, deixa eu só colocar. Rede de pesquisa, rede de display. Vamos lá. O que a gente vai fazer, né? Com o público, com essa tática, né, de colocar um público, definir um público, a gente vai ter uma interrupção mais qualificada, vamos dizer assim. Porque a pessoa está navegando dentro de um site, né, e de repente aparece um anúncio ali, né, um criativo anúncio, né, e aí interrompe aquilo que ele está fazendo. Então, só que por a gente estar qualificando mais o público, né, para ser mostrado o nosso anúncio, então ele tem uma interrupção mais qualificada, tá? Então, como que vai funcionar a configuração? A gente vai entrar lá em grupo de anúncio, para aquela campanha de display, então, vamos lá em público-alvo e deixar uma segmentação, né, no modo segmentação. Vai ter uma restrição, pode ter uma restrição ali, claro, de anúncio, depende do público, né, do tamanho do público. E o anúncio só aparece para segmentos selecionados, então, para ad impression, né, então vai aparecer para aquilo lá. A gente quer expandir, então vai lá, tem uma opção para expandir público, então dá para fazer isso também. Então, o que a gente vai ganhar com isso? A gente tem uma proteção do CPC, um aumento de CTR, fica bem evidente o aumento de CTR da campanha, e evita sites irrelevantes. Então, sempre que a gente começa ali uma campanha de pesquisa, de display, perdão, o que acontece é que o Google, na vontade enorme dele de ganhar dinheiro, né, ele vai espalhando para todo lado. Então, aqui, ele já tem um direcionamento, tá? Então, ou seja, menor o seu investimento e qualifica muito mais rápido, tá? Então, vamos lá ver como que funciona isso daqui. Vai ser display. A gente vai lá, ó. O alvo já está, deixa eu só selecionar uma campanha. Display. Vamos lá, público-alvo. Editar. Selecionar o grupo. E aqui na segmentação, ó. Então, posso vir aqui em procurar. Interagir com a minha empresa, visitantes do site, tá aqui, ó. Ele. Então, vou colocar ele aqui, segmento por ele. Vou deixar os outros também, né? Que é tudo melhor, só impressão. É porque é uma outra ação bem diferente, né? Então, a pessoa clicou aqui, eu quero só que imprimiu, né? Então, vou lá, instala. Legal. Fiz isso, vou deixar rodando agora, ele vai depois dar o público aqui para mim, tá? Ele vai estar funcionando. Então, não qualificado, porque o público ainda é muito pequeno, então vai ter bastante, tem que ter bastante impressão para ele ficar ativo aqui, tá? Mas ele, mesmo não qualificado, ele vai começar a entregar, tá bom? Você está falando que é muito pequeno ainda. Ó, é o caso aqui. Está mostrando aqui. Muito pequeno ainda, né? Acabou de criar, então, por esse motivo. Voltando lá, então, display. Vamos pro próximo. Geração de demanda, né? Geração de demanda são, então, os anúncios ali dentro do YouTube, né? Na home do YouTube, tem também no stream, em feed, geração de demanda tem no Discover, a gente pode estar anunciando dentro do Discover, pode estar anunciando dentro do Gmail, pode estar anunciando dentro do rede de display para o YouTube, tá? Então, como que vai, né, funcionar ali? Ele serve realmente como um acelerador de aprendizado para esse tipo de campanha, tá? Então, nas segmentações, na configuração, então a gente vai lá em segmentos personalizados e a gente pode, na verdade, estar trabalhando ali com semelhantes também, né? Então, isso aqui é bem bacana. A gente pode utilizar a mesma fonte, ou, no caso ali, a gente está utilizando de impressão, né? Não de clique aqui.
Mas estratégia, ela visa ter uma expansão pelo lookalike, tá? Tipo o lookalike lá do Meta, né? Aqui é um outro nome, que é o público semelhante. Por que funciona? A escala baseada em comportamento comprovado, não em demografia fria. Então, você vai colocar ali um ponto que você já está vendo que está dando resultado, então ele vai pegar aquilo ali e vai buscar público semelhante. Tá? Vamos lá? Como funciona? Geração de demanda. Geração de demanda, está aqui. Selecionar uma campanha. Deixa eu ver aqui mais. Vou entrar nela. Vou aqui, público-alvo. Editar público-alvo. Está rodando só nessa campanha, está rodando só display. Tá? E aqui, no caso de vocês, vai estar tudo zerado, né? Então, nesse caso aqui, eu não vou mudar aqui, mas caso você queira, aqui em seus dados, né, para a gente utilizar aquele público específico, no caso que eu estou usando outros públicos, né, que eu defini, por isso que eu falo que dá para fazer um monte de coisa, né, mas nesse caso específico, está ele aqui, ó, em seus dados está ele aqui, você pode utilizar ele aqui, né. Ou você pode pegar, tipo, um lookalike, um segmento semelhante, né, então você pode vir, procurar, e ele vai estar aqui, ó. Tá? Então, Add Impression vem e dá o nome aqui de Add Impression também. Aqui, deixa eu colocar os dois aqui, que é a mesma coisa, né? Vou dar o nome. Então, aqui tem, inclusive, ó, semelhante da cometa, né? Tem um tamanho, tá? Então, eu deixo geralmente aqui no equilibrado mesmo, tá? E aqui o país. Então, nesse caso aqui é a Argentina. E aí sim ele dá a opção aqui de salvar. Então aí depois, aqui, né, nesse caso não vai ter esse de cima, tá? Aqui vai estar tudo em branco. E aí você dá o nome, como você vai rodar esse público, você vem e dá o nome aqui também. E é de empréstimo, fica muito mais fácil, tá? Aí, no caso de vocês, que eu falei, não vai ter esse daqui, e vem e salva. Não vou salvar porque eu já tenho um público aqui, tá? E aí, então, salvaria, tá bom? Então, isso aqui como a gente pode utilizar de públicos que a gente cria no Analytics aqui no geração de demanda, tá? Voltando então aqui. Vamos lá. Então, Performance Max. Performance Max realmente é uma caixa preta, mas a gente vai direcionar essa caixa preta, né, vamos dizer assim, através dos indicadores de público, né? Então, configuradores, a configuração, a gente vai entrar lá em indicadores de público, nós vamos lá em novo público, seus dados, mesma coisa, selecionar o Add Impression, né? Então, com isso que a gente vai, qual que é o objetivo aqui? A gente orienta, não limita, tá? Então, você aponta o caminho e o Google dirige. Basicamente é isso, tá? Não dá para fazer muita coisa lá no PMax, tá? Então, a gente vai ter uma redução drástica de custo e tempo de aprendizado, inclusive, quando a gente consegue linkar um público, né? Como que a gente vai fazer isso daqui? Vamos lá. Sem descartar. Vamos aqui para PMax. PMax. E aqui uma campanha. Vou entrar nela. E aqui na PMax, ó, detalhe, tá? Fica mais fácil, vem aqui em resumo, ele tem indicador de público, ó. Indicador de público. Aqui você pode fazer um monte de coisa, né? Pode colocar para achar, mas especificamente aqui vai estar sem nada, né? Então vai estar sem palavra-chave, vai estar sem nada aqui no caso de vocês. Se não, né? Se tiver assim, se não foi feito nada nesse sentido, vai estar tudo zerado aqui. Você vem novo. E aqui, ó, em seus dados, tá vendo ele aqui? Você vai lá, dá um nome, tá bem? E salva. Tá? E ele vai ficar aqui como indicador de público, tá? Ele não ele vai
como se fosse aquele público, ou melhor, público semelhante, né? Ó, alcance os clientes certos no Google com mais aptidões usando o indicador. Então, ele vai pegar como um público base e, a partir dele, ele vai buscar mais pessoas semelhantes, tá? E aí vem e salva, tá? Viu? Bem simples, né? Aqui a vinculação depois é muito tranquila, tá? Então, ele vai começar a ter os dados e aí começar a analisar essas informações, tá? Então, vamos lá, continuando aqui. Então, playbook tático aqui, o resumo, tá? Então, a gente tem um canal na rede de pesquisa, ele é para observação, então a gente consegue ali a ação de ajuste de lance em cima dessa observação, o objetivo é priorizar quem converte. Na display, a gente pode fazer por segmentação, então, coloca ali um filtro de qualidade, então, né? Então, a gente protege e consegue aumentar o CTR. Na geração de demanda, a gente tem expansão ali de público, né, através da ação, tipo de um lookalike, né? Então, aquela escala fria, ela se torna mais, inclusive, qualificada. Tá? E na Pemax, a gente tem a sinalização de público, né? Que é através do indicador de público ali. Então, isso reduz tempo de aprendizado. Então, isso aqui é bem bacana. Então, todos os casos aqui ajuda bastante o público, tá? Isso que a gente não está falando de remarketing, né? Então, dá para fazer bastante coisa. A lógica da escala sustentava o Kaizen, né? O tráfego, ele não é sorte ou hack, ele é processo. Que nem você viu aqui, né? A gente está falando aqui de tudo isso daqui é processos, né? Então, quem ajusta lances baseado em histórico, escala com segurança. A escala real é construída sobre comportamento comprovado. Então, você está saindo de pontos, você está buscando, né, locais que você vê que faz sentido, te dá dados e resultado, né, financeiro também, né? Então, você vai se baseando naquele resultado, você vai, olha, eu quero mais disso daqui. Basicamente, é isso que a gente está fazendo, tá? Então, e esses dados, né, você pode ir analisando diariamente, né, e ir buscando esse melhoramento diário ali, fazendo pequenas açõezinhas ali de otimização nas suas campanhas, a melhoria contínua, né, eu falei aqui o Kaizen, para que você busque e aprimore mais tudo que a gente está falando aqui, tá? Então, isso aqui é só um start. Então, qual que é o erro mais comum, mais caro, né? Em relação ao amador, né? Ele depende da sorte, né? Ele decide no feeling, né? Eu tive esse feeling aqui, eu tive essa ideia, vamos lá, né? E aprende, acaba aprendendo de forma muito solta, né? Quando aprende, inclusive, né? Ou seja, qual que é o resultado? Ele perde dinheiro por falta de processo, né? Então, ou erra muito para depois começar a entender, né? Como que funcionam as coisas. Agora, o profissional, que é o nosso objetivo aqui, né? Ele protege o capital com dados, né? Escala com consciência e consistência, né? E segue um processo validado. Não vai tentar, depois de 1000 vezes, tentar e ver qual que dá certo. Então, qual que é o resultado? A gente tem uma arbitragem, um resultado, né? Uma arbitragem que traz ali uma possibilidade, né? E trabalhando muito bem, lucrativa. Tá? Bom, domine um jogo completo. Pessoal, tem um treinamento, né? Que é do zero ao avançado, onde eu, sabe, trago para vocês tudo que a gente está falando aqui com muito mais detalhe, com muito mais, né, possibilidades, né? Então, para quem quer construir algo consistente no longo prazo, sem depender de hacks, tá? Esse treinamento é para você, tá? Então, o que você vai ter lá, né? Complementando bastante aqui do ponto que a gente está. Então, a gente vai ter uma estruturação, né, de campanhas dentro do Google Ads, uso avançado de públicos. Então, a gente vai trazer ali a monetização profissional dentro principalmente do AdMob, mas no Ad Manager, né? Tá? Através de ADX, de networks, né? Então, ali a gente vai estar trabalhando com regra de preço, muitos relatórios para ver dados, né? E, principalmente, vai estar sendo colocado, apresentado para vocês, né, processos de escala replicáveis. Tá? Então, como que você pode escalar, como que você pode fazer, como que você pode entender ali cenários e duplicar isso para vários países, inclusive. Tá? Então, quem quiser,
saber mais informações sobre esse treinamento, sobre esse curso online, tá? As informações estão aqui nos comentários não, na descrição desse vídeo, tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.